Boa tarde, chefe Queiroz falando, entre livros e panela. Muito bom ter vocês, muito bom poder compartilhar algo do meu coração, daquilo que está inserido em minha vida. Já de início eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você desse o seu like, que você se inscrevesse no canal. Eu já te agradeço desde já. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Eu já estou amanhã completo 48 anos de idade. E no dia 4 de abril, né? E eu gostaria de dar um alerta, né? Para os jovens, né? O jovem é um pilar na terra, que Deus, de força, de vigor, onde Deus conta muito com o jovem, né? Jesus contava muito com a força jovem para sustentar seu ministério, né? E eu gostaria de trabalhar como jovens como pilar na vida secular, na sua família, como um pilar na igreja, um pilar na sua comunidade, onde ele está inserido no seu reduto social, né? Em Juízes 8, 20 e 21, diz assim: e disse Jeter, seu primogênito, dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem, né? Jeter era um jovem filho de um herói de guerra, Gideão. Se você conhece a história, né? Se você ler a Bíblia, se você vê lá, Gideão foi um herói de guerra, um juiz que Deus levantou, né, para salvar o povo, a nação de Israel. Porém, de caráter medroso esse Jeter e covarde. Os inimigos Zeba e Zalmuna tinham matado seus irmãos e amigos, portanto não podia ter deixado-os vivos. A missão dada a ele era exterminá-lo completamente. Ou seja, Deus sempre mostrou por metáforas de forma de que os inimigos de nossas vidas têm que ser eliminados, exterminados, né? A gente vai falar sobre qual é o inimigo que está te matando, né? Qual é o inimigo que está te deixando paralisado. O medo, nesse período de pandemia principalmente, né? A falta de coragem, a covardia, né? Aqui a gente vê um jovem que foi filho de um herói de guerra, né? De um valente, e nesse momento a gente percebe com o espírito medroso, né? O medroso, ele não tem direito aos céus, ele não tem direito a conquistar. O medroso, ele não conquista, o medroso, ele não avança, né? Então o jovem, ele tem essa capacidade, essa força. A gente vai falar sobre Davi, a gente vai falar sobre alguns jovens que venceu a sua juventude, que foram fortes, que foram valentes, porque tinha em Deus o seu apoio, né? Então por isso que o jovem, né, ele é esse pilar, é o pilar de sustentação, né? Às vezes as pessoas mais velhas, vamos dizer, mais sábias, ela vem com a sabedoria, com o conhecimento, né? Ela vem com sua carga e processando aquilo que passou e transmite verdades, né? Traz orientações ao jovem, mas o jovem é aquele que segura, o jovem é aquele que tem a força, que tem um vigor, né? Então é muito importante, jovens, principalmente para você, jovem, que eu estou falando, né? Não seja covarde, não seja medroso, se coloque na posição certa de um pilar, de alguém que sustenta, de alguém que tem força, de alguém que tem vigor, né? A gente vê um jovem consciente de sua potencialidade, é um grande instrumento de sustentação, né? Seja consciente do seu potencial, seja consciente da força que você tem enquanto jovem, né? É preciso que você entenda isso, né? Seja esse instrumento na sociedade, seja instrumento na terra, seja instrumento na igreja, seja instrumento na sua casa, seja esse instrumento na sociedade, no seu trabalho, na empresa que você está inserido, né?
seja como empreendedor, seja como funcionário, seja como colaborador, mas você precisa ser esse jovem forte, destemido, vencendo os inimigos, quebrando, né, o temor, o medo, né? Esse jovem, ele pode ter esse desenvolvimento na obra de Deus, um pilar, um instrumento de sustentação, a base, né? Uma base, né? De sustentação, de sustentabilidade. O jovem tem essa força. A gente vai ler mais na frente, né? As qualidades de suas virtudes, a qualidade que um jovem tem por ser forte, por ser esse pilar, por ser essa base. Apresentar-se-á voluntariamente ao teu povo no dia do teu poder, né? Com santos ornamentos, como um orvalho ermegido da aurora, serão os jovens. Está em Salmo 110, 3. Por que o exército, né, as forças armadas, eles convocam os jovens porque sabem que é ali onde tira a força. É do jovem, é dessa força que emana o poder, né? Que compreende-se que ali tem toda a virtude, todo o vigor de um jovem para ir à frente, para estar à frente de uma batalha, né? De vencer as lutas. Então, apresenta-se esse jovem, essa virtude, esse jovem ornamentado de força, de vigor, ornamentado como uma torre de sustentação, como um pilar. Ele se apresenta voluntariamente diante do seu povo. Ou seja, que eu nasci. Sabe o que é se identificar, ter uma identidade de que você pode ser um maior contribuinte para a raça humana, para a sua sociedade, para a sua cidade, para a sua família, né? Para a sua empresa. Esse jovem ele precisa entender isso, apresentar-se voluntariamente ao teu povo, né? No dia do poder, no dia da força, no dia do teu vigor, no dia em que tu tens a vitalidade de viver dias melhores e trazer para outros esse dia, né? Com o santo ornamento, ou seja, preparado, né? Já que já estava falando, eu acho que era de um exército. Como orvalho emergido da aurora, serão jovens. Salmo 110, versículo 3. Você pode ver até em outras versões, né? As qualidades inerentes dos jovens são força, energia, vigor, trabalho, né? Os jovens são cheios de vida, sempre dispostos à aventura, são rápidos, inquietos, inteligentes, descontraídos, alegres e corajosos. Então são habilidades, são ferramentas que o jovem tem que já a pessoa idosa talvez não tenha, com exceções. Mas onde encontrar força, energia, vigor, né? Só no jovem. O trabalho ele começa na juventude. Hoje é o contrário, às vezes a gente vê o jovem parado, sem ânimo, indispostos. Quando vemos pessoas que já deveriam estar descansando, está aí, batalhando para ter um mundo melhor, para ter uma empresa melhor, para ter uma família sustentada, quando o jovem já poderia estar lá na frente. Então, são rápidos, né? Difícil, tem até muito hoje. Hoje eu vim entender algumas coisas nesse sentido, quando você começa, sabe, eu estava sem força, sem vigor, só engordando, e eu comecei a caminhar, e eu comecei a ver força, respiração melhor, a minha respiração começou a melhorar, né? Os meus pés começaram a desinchar, sabe? Eu começo a ver, já perdi 2 quilos, e a barriga, você começa a sentir que não é mais aquilo que está te sufocando. Então, tudo é um início. Você busca força quando você está encorajado, né? A quebrar esse ritmo de moleza, de fraqueza, né? Então, isso a gente começa a perceber. E o jovem ele tem isso, ele tem essa força, ele tem vigor, ele tem essa inteligência, é descontraído,
né? Não tem aquela cabeça assim como de um jumento que só olha para frente e não tem um lado. Então um jovem descontraído, ele consegue, sabe, errou, mas levanta de novo e consegue se levantar alegremente, corajosos, isso que ele é. Muitos jovens, infelizmente, hoje no nosso mundo, né, eles sofrem de anemia espiritual. Muitos jovens hoje, por ser muito disperso, da falta do conhecimento bíblico, da falta de uma família estabelecida, eles sofrem dessa anemia espiritual. O que é anemia espiritual? Eles não têm feito, lido a Bíblia e orado, buscado a fonte principal que é Deus, né? O BO, que eu chamo de a vitamina BO, que é Bíblia e oração, né? Ele precisa dessa vitamina que vem do céu, né? De se alimentar. Muitas das vezes a fraqueza vem. Eu fui jovem, eu sei o que é isso. Eu sou jovem ainda, meu espírito é jovem, eu acho que eu vou estar com 90 anos com o espírito jovem, porque eu leio bastante, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir, eu gosto de perceber, eu vejo vídeo, eu gosto de ver como é que está acontecendo as coisas no mundo, sabe? E isso me traz condições de ter minha mente renovada sempre, né? Não posso estar bitolado a uma coisa, né? Então, é preciso, você pode ver lá em Marcos 16:5, que diz, entrando no túmulo, viram um jovem, assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizados. Viram um jovem. Esse jovem que estão falando aqui era o anjo que estava lá, dizendo, ei, ele não se encontra mais aí. Então, juventude é sinônimo de força, né? Juventude é sinônimo de poder, de alguém disposto, né? O mundo requer que os seus jovens sejam valorosos e inteligentes para fazer seu serviço, né? O mundo requer isso. As Forças Armadas, elas são preparadas para requisitar esse jovem e trabalhar a mente, o corpo, né, desse jovem para servir a nação. E não é diferente em Deus, não é diferente numa empresa que procura um dos seus jovens, que os seus colaboradores sejam fortes em virtudes, que eles sejam assim pessoas inteligentes, descontraídos, rápidos em resolver problemas. É isso que os jovens devem ser. Eu não sei como você, jovem, se encontra, se está deprimido, triste, depressivo. Eu sou tímido. Os tímidos não herdarão o reino dos céus, porque o reino dos céus são tomados com esforço. Então se esforce, de alguma forma, quebre essa barreira. A timidez é um medo. Eu posso dizer isso porque eu tinha isso. Imagina eu, gago. Imagina eu, né, dislexo, porque eu tenho dislexia. Talvez você possa até perceber, mas eu troco letras. Eu tinha dificuldade, eu só consigo ler para entender se eu falar, porque se eu ler somente com os olhos, eu não consigo captar. Então eu preciso ler alto, para que meus ouvidos escutem, para eu saber o que está sendo escrito, porque se eu ler somente com os olhos, não fica na minha mente. Então eu tenho essa parte disléxica, mas isso não me teme, isso não me deixou para trás, isso não me deixou ter uma formatura, isso não me deixou de estudar. Porque a minha intrepidez de querer vencer, até hoje estou vencendo. Eu te digo, já sofri bastante na minha juventude. Em termos de enfermidade, eu já cheguei perto da morte, e graças a Deus, Deus me levou de todas elas. Quando jovem, quando criança, eu passava 15 dias no hospital e 15 dias em casa, né, com pneumonia. Quase fui embora. Já depois de muito tempo, em 2005, fui acometido de úlcera, né, estrangulada, cheguei quase morto no hospital e Deus restaurou de novo, mais uma vez me deu condições de estar hoje onde eu estou. Então, ser jovem é entender isso. Perder o medo, deixar de ser covarde. A grande verdade é essa. Porque timidez é covardia.
Deus nos deu capacidade de sermos fortes e valentes. Vocês vão ver lá na frente que quando a Bíblia fala de que os jovens são destemidos, né? Então, o mundo requer que os seus jovens sejam valorosos e inteligentes. Isso também dentro do mundo, isso dentro de uma empresa, isso também dentro da sua casa. Os pais querem que seus jovens sejam valentes, fortes, destemidos, né? Os pais, dentro de uma casa, eles têm que preparar seus filhos, seus jovens, para vencer o mundo. Não deixar eles fracos, não deixar de cabisbaixo, a serem intrépidos. Daniel 1,4, vamos ler. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Isso aí, Daniel 1,4. Veja a exigência que o rei estava fazendo. O rei Aspenaz, né, chefe dos eunucos, trouxesse, né, os filhos de Israel. Ele disse ao chefe dos eunucos: traga os filhos de Israel, alguns dos filhos de Israel, que eles sejam jovens, que não tenham defeito, de boa aparência, instruído. Veja só, tudo isso porque ele sabe que é na juventude que essas coisas começam a acontecer. É na juventude que o jovem começa a ter conhecimento, instruído, de boa aparência, que se veste bem, que se cuida do seu corpo, cuida da sua aparência, né? Doutos, né, em ciência, ou seja, conheça as coisas da vida, versado em conhecimento, ou seja, que lê, que estuda, que procura ser inteligente, ser sábio. É na juventude. Com exceção que hoje a gente percebe pessoas de 50, 60 anos voltando para a faculdade, tendo uma resiliência na sua vida, correr atrás do prejuízo que não conseguiu na sua juventude. Mas isso aí é exceções, porque na verdade a gente trabalha a criança desde pequena para ir adquirindo conhecimento, adquirindo ciência da vida, né? O mundo exige qualidade em seus jovens, que seja sem defeito físico, belo fisicamente, inteligência, sabedoria no caso, competente, determinados, força, trabalho, disposição, esteja disposto a aprender. Ou seja, veja só, os israelitas, eles não falavam a língua, né, dos caldeus, mas ele disse: olha, traga eles que sejam capazes de aprender as nossas línguas, para atender no palácio, ou seja, pessoas que estudam. Temos capacidade de aprender outros idiomas, né? Eu sou professor de língua inglesa, né? Mas já estudei, conheço um pouco de espanhol, né? Italiano, né? Do alemão. Então eu fico vendo, estudando algumas línguas, entendendo algumas coisas, alguns, né, toques necessários, né? Tentando melhorar o meu português. Por quê? Isso só acontece quando nós nos expomos, quando temos força, quando temos vigor, porque se ficarmos pensando nos problemas, se ficarmos pensando que não vamos conseguir, não vai dar certo, isso só vai trazer a negatividade. E vai acontecer aquilo que a gente pensa, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem pensa, ele é. O que você pensa que você é? Onde você quer chegar? Qual é a semente que você está plantando na sua vida? Será que o que você está pensando é aquilo que você deseja? Ou porque você está sendo fraco o suficiente para não buscar força interna dentro de você, vigor, para correr atrás? É uma coisa a se pensar, não estou julgando ninguém. Quem sou eu para julgar? Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é não apontar dedo para ninguém.
Eu já passei por quantas situações. Jamais posso julgar ciclano ou fulano. Quem sou eu para ser julgado? Se o próprio Jesus nunca julgou, nunca condenou ninguém, por que que eu vou fazer isso? Agora, eu posso sim orientar. Eu posso sim dar, né, conselhos aos jovens, porque eu passei por muito. Ainda que eu não contei ainda o meu testemunho, porque tem muita coisa que, senão o meu livro vai ficar sem graça quando vocês começarem a ler. Tem muita história minha que vai estar no livro, que são coisas importantes, que podem até mudar a tua vida, tá? Mas aqui nós estamos vendo. A única coisa que Deus exige de nós é a disposição para aprender, para crescer, para usar a nossa força, a nossa virtude. Tem coisas que na velhice ainda se pode se usar, mas tem coisas que só se pode, né, enquanto jovem, por causa da força, da virtude, né, que temos. Um pilar de sustentabilidade, um pilar de força, né, que segura. A gente lembra, assim, às vezes, quando Moisés não conseguia ficar lá com a vara e tiveram que segurar aqui as mãos deles, assim, ó. Os jovens segurar. E é assim que acontece. A gente é forte para segurar, né, circunstâncias que os outros não podem. E a gente, como jovem, vai lá. Força. Deus requer, né, que seus jovens sejam padrões em tudo. Todo mundo quer. Todo homem consciente, toda família consciente, toda empresa consciente, ele quer ter um padrão que as pessoas olhem e dizem, aquela empresa ela é bem estruturada, aqueles colaboradores são bem preparados, é uma empresa jovem, mas tem uma virtude, um vigor. É isso, sabe, queridos, que tem que acontecer na nossa vida enquanto pessoa, enquanto ser humano. Sabe, quando você encontra a sua identidade, que diz, eu nasci para brilhar, eu não nasci para estar aqui, ó, escondido, esperando a morte chegar. Não seja como aquele, como é que chama? Raul Seixas, que dizia que estava com a boca cheia de dentro de um apartamento, com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Não, para com isso. Deixe de achar que a vida vai te levar, não. A vida, ela é uma construção. Você tem que construir tijolo por tijolo, degrau por degrau. A vida, a força, a virtude é que você tem que buscar. A sabedoria não chega por chegar, não. Você tem que correr atrás, você tem que ler, você tem que estudar. Escolher o que você vai ler, escolher o que você vai estudar. Sabe, onde você mais deseja, tem que se alegrar, fazer aquilo que vai te trazer alegria para o teu coração. Né? O conselho de Paulo para Timóteo diz assim, ninguém te despreze na tua mocidade, torna-te padrão. Está escrito lá em 1 Timóteo 4,12, né? E em Tito 2,15, você pode entender isso várias vezes, Paulo falando para o jovem, e Timóteo era um jovem de uma qualidade, ele está dizendo, ninguém te despreze na tua mocidade. Torna-te padrão. Torna-te padrão. Não seja um jovem que as pessoas desprezam. É preguiçoso. Esse é mentiroso. Esse jovem não faz nada. Esse jovem não quer nada com a vida. Não deixe que isso aconteça com sua vida. Torna-te padrão, onde as pessoas vão olhar que jovem esforçado, que jovem forte, que jovem corajoso. Olha lá, vai para a academia, vai caminhar, olha, estuda, ele trabalha, ele está fazendo de tudo para que seja alguém que coopera com a sociedade, coopera com a igreja, coopera no seu trabalho, na empresa onde está inserido. É isso, sabe? Ninguém te despreze. Porque hoje em dia, os jovens estão mais presos, assistindo mais, vendo Instagram, não estou falando mal disso. Mas não olha só a vida dos outros.
O Instagram foi feito para crescimento, desenvolvimento, tem tantos vídeos maravilhosos. Vai lá no YouTube, tem vídeo de crescimento de tudo, de graça, aulas maravilhosas. Então aproveita esse instrumento maravilhoso que hoje tem nas tuas mãos, que não precisa estar feito numa televisão, e diante dele tu pode crescer, aprender um curso, um idioma, pode ter resoluções de inúmeros cursos que pode trazer para a tua vida. Crescimento, desenvolvimento, sabedoria, inteligência. Meu Deus, como hoje é fácil hoje, né? Ter coisas que antigamente, talvez, financeiramente eu não podia, e hoje tu tem de graça. Não há desculpa hoje para você crescer, desenvolver, para você ser um jovem forte. Não tem, a não ser que você queira. Está lá só no joguinho. E a vida vai passando. Quando você perceber, já não tem mais. Lembra que tu não vai ter pai e mãe toda a tua vida. Você não vai ter pessoas, sabe, como escória para te segurar. É você que tem que ser esse pilar forte. Você tem que chegar na sua velhice com inteligência e com força suficiente para entender o que você fez. Sem defeito. Isso, né, quando eles falavam sem defeito, era sem pecado. Que não vive pecando, que não vive aí jogando a sua vida ao lixo. Beleza espiritual, inteligência, um homem sábio, Provérbio 1,7 fala sobre isso, o temor do Senhor, competente, determinado, força, trabalho, disposição, esteja disposto a aprender. É isso que o jovem, né, tem que ter. O jovem corajoso. A história de Davi é fantástica. Né? Às vezes os mais velhos, às vezes querem eliminar o jovem, porque acha que não tem capacidade. Foi quando Deus mandou, né, o profeta ir lá na casa do pai de Davi, lá em Jesse, e dizer, olha, vai lá e unge. Davi era o moço quando venceu o gigante Golias. Mas antes de vencer o Golias, já tinha vencido um leão e um urso. 1 Samuel 17:33, Deus requer de seu jovem coragem para vencer o gigante desse mundo, que são muitos. Jovens como Davi. O rei Saul disse, não tem esse gigante, vai nos matar, a gente está derrotado, a gente não tem condição. E Davi, com disposição, com inteligência, com força, sem temor, né? Corajoso, foi lá e venceu o gigante. Quando a gente se dispõe a usar a força na nossa juventude, a gente pega código de Deus. Eu não sei como foi que Deus falou com ele, só sei que ele pegou aquela pedrinha e acertou na fonte, e acertou no lugar mais provável que ele poderia derrotar o inimigo. E depois, com a própria arma do inimigo, ele cortou o pescoço. Mas antes, ele usou a sua arma. Use as armas que estão em você. Não procure no outro. Porque fulano é assim, porque fulano tem dinheiro, isso, aquilo, outro. Não. Para de olhar para o outro, olhe para você. Busque em você a força, a inteligência, a capacidade que Deus te deu. Forte. Contra seus 3 inimigos principais. O mundo, o pecado e o diabo. A gente tem que vencer. O jovem principalmente. Ele é forte para vencer o mundo, a circunstância. Hoje o que está acontecendo no mundo com uma pandemia. O jovem é forte. Evite ser contaminado. Evite estar em lugar indesejado para não pegar. Procure, né? Às vezes a pessoa procura pecado isso, pecado aquilo, então um pecado tão problemático na vida, porque vem muita questão religiosa na cabeça do ser humano, e é pecado isso, pecado aquilo, às vezes o costume humano é pecado, e
Mas o pecado que se fala aqui não é aqueles costumes humanos, é o exagero das coisas, é o esquecer de Deus, porque o pecado do homem é esquecer de Deus. O pecado do homem é não buscar Deus. O pecado do homem é fazer mal ao próximo. O pecado do homem é tirar aquilo que do outro que deveria estar acrescentando em vez de tirar. Eu vejo mais isso, é criticar, é julgar. Não é questão de roupa. Eu posso tomar um vinho ali, eu não posso tomar. Isso aí é com cada um. Tudo que é exagero, até comer demais é pecado. Se tu come, chama de glutonaria. Se bebe, né? A bebedice também, que passa do limite. Tudo é pecado, depende. Né? A cabeça religiosa, tudo é pecado. Mas a gente tem que ter coerência, né? A coerência tem que ver o que vai trazer resultado benéfico para a sua vida ou não. Né? O maior inimigo, eu acho, porque o diabo já foi derrotado, mas um dos maiores inimigos que a gente tem que vencer é nós mesmos, a nossa mente. Os medos, porque eu não levanto o diabo muito, porque eu sei que onde ele foi derrotado. O diabo foi derrotado por Jesus na cruz. Então, eu não piso em gato morto. Porque eu tenho um leão vivo dentro de mim, chamado Jesus de Nazaré, que derrotou ele na cruz. Tomou a chave do inferno. Nem a chave ele tem da própria casa. Por que eu vou dar valor a esse tipo de gente? O que afasta o jovem de uma verdadeira compreensão de si mesmo? Isso é uma pergunta, né, muito, muito forte. O que afasta o jovem de uma verdadeira compreensão de si mesmo? As paixões da mocidade. Né? 2 Timóteo 4:22, Paulo fala, foge igualmente das paixões da mocidade. A gente sabe quais as paixões da mocidade. O desejo de ter prostituição, bebedice, né? De tantas coisas que a gente pode evitar. Né? A mal amizade, pessoas que vão destruir a nossa vida. A autodesvalorização, desvio do alvo, anemia espiritual, o medo, isso são as paixões. Então, quando eu me desvalorizo, quando eu não valorizo aquilo que Deus fez comigo, aquilo que Deus me deu, que é a vida, o sopro divino, o zoer, né? Quando eu não valorizo isso, né? Então eu estou indo defiado. Quando eu desvio o alvo, quero desviar o alvo. É quando eu entendo para que eu nasci. Por que Deus me deu força, vigor? Por que Deus deu inteligência, capacidade? Né? De ser um bom pai, de ser um bom filho, de ser um bom marido, de ser um bom, e de ser um bom empregado, de ser um bom patrão, de ser uma pessoa inserida na sociedade que vai trazer resultados positivos para o crescimento e desenvolvimento. Né? E isso aí. Anemia espiritual, aquilo que eu já falei, o BO. Né? A gente precisa entender Deus pela Bíblia. Né? O que é que Deus quer de nós. BO. Bíblia e oração, orar a Deus. Pedir orientação a Deus. Buscar de Deus as direções certas para a nossa vida. Medo. Esse medo aqui é o espírito, já falei até em outras vezes, que a pior coisa que o homem pode ter na vida é o medo. Por causa, não o medo de cair, eu subir em cima de um prédio e ficar na ponta, não. Eu não tenho medo. Isso aí é adrenalina de alguém mais louco, né? Esse é um suicida. Estou falando de alguém que tem medo de tudo, medo de vencer, medo de crescer, medo de sair de casa, medo de enfrentar a vida como deve ser enfrentado. Isso é um espírito, né? O medo é um espírito que opera nas pessoas e que tem matado muita gente, tem tirado muita gente do alvo, principalmente jovem. Tem tirado muito jovem do alvo, do objetivo de sua vida principal, da sua identidade, tirado as pessoas de crescer, de desenvolver, de buscar força, virtude, né? Resiliência, tirar as pessoas da procrastinação e deixar de fazer o que deve ser feito por causa do medo.
Então vença o medo. Vença o medo. O jovem, né, reconhecer as suas potencialidades para colocar-se a favor da sua comunidade, a favor da sua família, a favor da igreja, a favor da empresa onde está inserido. Como o jovem pode cultivar os valores e virtudes de sua mocidade, né? Essa é uma bênção. Como é que o jovem pode cultivar esses valores? É buscando inteligência, é buscando sabedoria, é estudando, é crescendo, é trabalhando, é aprendendo, errando e aprendendo e crescendo. Essas virtudes da mocidade, né, ele vai ser bênção na igreja, ele vai ser bênção em casa, ele vai ser bênção no trabalho, vai ser bênção na sociedade. Então o jovem ele precisa dessa compreensão, né, dessa coerência. Né? Para o reino de Deus principalmente. Ser vanguarda, estar na frente, né? Ser vanguarda. Sabe aqueles guardas que tem lá, guardando a rainha, que as pessoas acham bonito, aquele lá que fica, e tem aquela troca e tal. Ser vanguarda é estar na frente, estar lá, posicionado, né? Ao ataque do inimigo, evitar a destruição de alguém, protegendo alguém, essa fortitude. Por isso que é um pilar o jovem. Ser forte e energético para o trabalho, ou seja, não seja aquele molenga, não seja aquele que fica botando fogo de palha contra as demais pessoas no seu trabalho, trazendo negatividade, falando mal do patrão, falando mal do amigo, parceiro, sabe? Seja aquele que dá força. Vamos lá, a gente errou aqui, mas vamos lá, vamos continuar aqui, vamos aprender isso, o que nós estamos fazendo aqui. E assim vai. Ou seja, esse jovem energético para o trabalho, né? Forte. Um dos trabalhos do jovem na igreja, principalmente na igreja primitiva, é enterrar os mortos. Veja só, em Atos 5 você vai ver isso. Eles enterravam os mortos. O jovem era o forte. Os velhos não era que enterravam os jovens, era o jovem que enterrava os velhos. Hoje em dia está um caso muito contrário. Os velhos, os pais é que estão enterrando os filhos, que é o inverso da vida natural, do que deveria ser feito, né? Você é o coveiro dos seus frutos, ou você está enterrando? Porque tem gente que é coveiro dos seus próprios frutos, enterra os frutos da sua juventude, do que deveria gerar, né? O jovem é um trem-bala. Você sabe o que é um trem-bala? Já viu, né? A velocidade que ele atinge. O velho não consegue mais ser. Pode ser um carrinho, né? Um Fusca. Mas o jovem, na sua juventude, na sua virtude, ele é um trem-bala, à disposição para o serviço, seja no trabalho, na sociedade, na igreja. Onde quer que ele esteja inserido, ele é esse jovem. Esse jovem, ele tem a disposição para o serviço, disposto, né? Por isso que quando um jovem está no serviço militar, no serviço, né, das Forças Armadas, é exigido tanto dele força, vigor e energia, porque se deixar ele vai ficar aquele molenga. Por isso que exige tanto dele. E eles depois agradecem, porque sabe que a força, o vigor, a inteligência, a mente, né, o respirar, né, o oxigênio que começa a trabalhar na sua cabeça, começa a ver e trazer ideias novas e potencial, por causa dessa, porque é aí que vem, né, a disposição para o serviço, inteligência, né, ao bem da obra, ao bem da sua casa, ao bem da sociedade, ao bem da empresa em onde está inserido, né? Jefté, né, filho de Gideão, foi-lhe dado uma ordem só, que deveria eliminar seus inimigos, Zeba e Zalmuna,
que havia matado seus irmãos, o inimigo. Mas ele temeu e não o matou. Sabe o que aconteceu? Quando você não mata os seus inimigos, eles lhe matam. Se você não matar a sua fraqueza, se você não matar, sabe, o medo, se você não matar a timidez, se você não matar a indisposição, se você não matar, sabe, a cegueira espiritual, se você não matar a falta de querer conhecer, de ser uma pessoa sábia, de inteligência, de estudo, de força, de sair das quatro paredes e avançar no mundo amplo, né? Você vai morrer, eles vão te matar. A indisposição te mata. Vai trazer a depressão, a ansiedade. Então viva hoje com a virtude que você tem hoje. Jovem, você tem uma missão de eliminar seus inimigos. Jesus já te ordenou a derrotar os teus adversários. Jesus mostrou, enquanto jovem, enquanto estava lá 33 anos e meio, Jesus, na sua juventude, ele mostrou como é que o jovem deve agir na sua força, no seu vigor. Você tem a força e a ordem dele, né? Ele está ao teu lado, você é vencedor. Não deixa que seus inimigos zombem de ti, cumpre a ordem do teu Salvador. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, que o velhinho ia para fazer isso? Não. Antigamente não existia o meio de transporte que existe hoje. E ele deu ordem para ir a todo mundo, em todas as nações. Paulo já dizia: filhos, eu vos escrevi, porque vós conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Veja só. Jovem, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. 1 João 2,13. Primeira carta de Paulo, de João, na verdade, primeira carta de João 2,13. Então João estava escrevendo aqui, falando sobre os pais, falando sobre os jovens, falando sobre os filhos, né? E dizendo que, jovem, você tem vencido o maligno. Ele sabe a força, o vigor. Quanto mais nós nos apegarmos a Deus, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outro. Imagina você jovem, cheio de vigor, cheio de força, com Deus, você sendo esse pilar poderoso na sua família, um jovem que corre atrás. Meu Deus, como eu fico olhando assim, pessoas que usam, sabe, dessa sabedoria. Quantos jovens hoje tem aí? Você vai ver na internet pessoas que estão trabalhando no mundo digital, jovens vigorosos, revigorados, fortes, como Pablo Marçal. Meu Deus, tantas outras pessoas. Você vai ver esses jovens inteligentes usando sua cabeça, não vivendo, sabe, esquecendo, não tem droga envolvida, não tem bebedice envolvida, não tem mulher envolvida, tem força, virtude, correndo atrás mais e mais de ter uma vida e dar uma vida melhor para sua família, por causa que da inteligência, envolto em academia. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a sua mente enquanto jovem. Pare de pensar religiosamente. Quebre as barreiras de crenças limitantes que te deixam: eu nasci pobre, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, cara, corre atrás. Pede a Deus sabedoria, como Salomão pediu, e ele deu. Pede a Deus força para dar continuidade, para buscar vitalidade. Pede a Deus direção do Espírito para a sua vida. Ele vai te conduzir para lugares melhores. Sabe, o que mais me fortalece é quando eu vejo pessoas que vendiam água e hoje está milionário. Que era engraxante, hoje é milionário. Mas ele não ficou só ali, estudaram, cresceram, se romperam barreiras
Ah, porque eu nasci na favela, eu nasci pobre. Não, você nasceu nessa família, mas não quer dizer que você é isso. Deus está te dando capacidade de você demonstrar que você nasceu aí exatamente para mudar a situação da tua família. Para mudar a situação da tua família. Ah, porque minha família nunca gostou de estudar, então seja você o primeiro a gostar de estudar. Não tem nenhum formato, seja você a primeira a se formar. Ah, ninguém, tudo é pobre, seja primeiro você a enriquecer. Com sabedoria, com inteligência, com força. Que Deus abençoe. Mais uma vez, peço, não deixe lá de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal e de compartilhar com os teus colegas, com os teus amigos esse vídeo, tá? Deus te abençoe e até a próxima.